Gente, a letra agora é Ômicron. Pelo que eu entendi, também conhecida em português como letra O. Ômicron, a letra grega, que está sendo utilizada para identificar a nova variante de preocupação da Covid-19, que foi identificada na África do Sul, em primeiro lugar, na semana passada, e que vem causando muita preocupação e a reversão de muitas medidas de flexibilização, a volta das restrições de viagens internacionais, de outras restrições. Agora, vamos falar da Ômicron, mas eu acho importante, em primeiro lugar, chamar a atenção para o seguinte. A gente, na semana passada, estava tratando de um outro problema que estava aparecendo na pandemia antes de aparecer a Ômicron, que era a questão de uma nova onda de contágios na Europa, em função provavelmente, da queda da imunidade, já em boa parte da população vacinada da Europa, mas também em função da constatação de algo que os cientistas já vinham avisando desde o início da vacinação, que a vacinação tinha que ser acompanhada com medidas restritivas, medidas de isolamento, uso de máscaras, por exemplo, restrições ainda ao funcionamento de várias atividades, aglomerações e etc. Caso contrário, a pandemia não seria controlada e a gente teria riscos, inclusive, isso ainda não aconteceu, a Ômicron não é o caso, do surgimento de uma variante que escape das vacinas. Então, como escreveu o Drauzio Varela, terceira ou quarta vez que eu cito esse artigo dele aqui na Carta Capital, o Reino Unido passou a ser observado pelo mundo todo, com muita atenção, porque eles vacinaram rápido a população, avançaram muito rapidamente, e foi o primeiro país a retirar as medidas de restrição. E acabou tendo uma nova onda da pandemia. Isso também aconteceu em outros países da Europa. Então, na semana passada, a gente já estava aqui criticando as autoridades brasileiras, governadores, eu não sei se continuam sendo 5 governadores que autorizaram o fim do uso de máscaras nos seus estados, vários prefeitos e tal, dizendo, olha, a Europa está mostrando que tem que manter medidas de restrição. O Nicoleles, ele várias vezes defendia vacinação com lockdown, para a gente poder derrubar mais rápido e garantir por mais tempo a derrubada dos casos da pandemia. Bom, a Ômicron é uma nova situação esperada, fruto da desigualdade da vacinação do planeta. Se realmente a Ômicron surgiu na África, ela é fruto dessa desigualdade. Se ela não surgiu na África, surgiu em outro lugar, provavelmente, possivelmente, melhor dizendo, também um país, uma região com baixa vacinação, ou até mesmo ela pode ter surgido numa região com alta vacinação, mas em que a transmissão não tenha sido interrompida. Mas, provavelmente, esse não é o caso, já que parece que ela vem causando sintomas mais leves,
aliás, não por causa disso, desculpa, ela não parece estar escapando, né, da vacinação, por isso está produzindo sintomas mais leves. Se fosse uma variante, né, surgida numa região altamente vacinada do planeta, né, as chances de ser uma variante de escape seriam maiores, né? Então, é esperado o surgimento de variantes, né, isso desde o início da pandemia. É temido o surgimento de uma variante de escape, né, já que em nenhum lugar do planeta, né, realmente a pandemia cessou, então há risco, né, de surgimento de novas variantes por todos os lados, inclusive de variantes de escape. Mas eu quero aqui compartilhar com vocês, em primeiro lugar, a Folha de São Paulo traz todos os dias o quadrinho da situação da pandemia aqui no Brasil. Vocês podem, né? Lembre que é muito pouco provável, né, que já tenha qualquer efeito da Ômicron sobre os números aqui no Brasil, né? A expectativa, né, é que né, não tenha chegado ainda, né, ou se chegou, ainda são poucos os casos da Ômicron aqui no Brasil, né, mas esses números aqui fazem a gente refletir sobre o primeiro problema, né? Vamos lá. A pandemia em 29 de novembro, dados das 20 horas. População vacinada no Brasil. Ao menos uma dose. 76,6% da população. Primeiro ciclo vacinal completo. 62,4% da população. Doses de reforço. 7,5%. Estágio da doença. Óbitos. Média móvel. 227. Isso dá menos 11% em relação a 14 dias, o que é considerado estabilidade. Casos, queda de menos 13,7%. Né? Aqui está escrito desacelerado, né? Eu não sei exatamente o que eles querem dizer com isso, mas, né, até 14% também é considerado estabilidade. Total de mortos, 614.428. E aí, eu queria que vocês prestassem bastante atenção na curva, né, dos óbitos. A gente não está vendo já, né, há algumas semanas, alguns dias, pelo menos, aqui eu não tenho a escala exata, né, de quantos dias isso aqui representa, né, a queda acentuada que nós tivemos antes, né? Então, há uma estabilidade, né, visível no gráfico, no número de óbitos aqui no Brasil. Então, a gente provavelmente, né, está criando, né, já está criando, sem considerar a Ômicron, né, uma nova... Estamos provavelmente, mais uma vez, seguindo os passos da Europa, como aconteceu quando a pandemia chegou e muita gente duvidou, quando aconteceu no final de 2020, quando a pandemia voltou a crescer na Europa, depois voltou a crescer aqui, depois de um período de muito otimismo, de queda, né? A gente seguiu os passos da Europa, né? A gente conseguiu ampliar a vacinação, a gente já passou alguns países da Europa Ocidental na primeira dose, vamos passar nos próximos dias alguns países da Europa Ocidental na segunda dose, né? Mas a gente fez isso, né, mais tarde do que a Europa, começou a conquistar, né, vitórias, né, na queda do número de mortos
mais tarde do que a Europa, e seguimos, né, no caminho de sair, né, liberando máscara, flexibilizando mais ainda as coisas, permitindo, né, não utilizar máscara até em locais fechados. As coisas, né, começaram a ser igual na Europa. Né? Então, acho que é plausível, né, a gente imaginar, né, que a gente também siga, né, os passos da Europa nas consequências. Né? E agora temos que acompanhar, né, com muito cuidado, com muita atenção, né, a disseminação da Ômicron, né, pelo mundo. O que vai acontecer agora, né, com essa nova variante. E aí, aqui, eu também continuo na Folha de São Paulo, vou ler aqui a manchete da Folha sobre a variante. Variante Ômicron representa risco muito elevado, diz Organização Mundial de Saúde. Países aumentam restrições enquanto nova linhagem e vacinas são analisadas. E aqui tem manchetes menores, né, da Folha. Para analistas, efeito econômico de nova linhagem será pequeno. Portugal e Escócia confirmam primeiros casos. Suíça investiga. Reforço para a Janssen começa hoje em São Paulo. Salvador acompanha Florianópolis e Belo Horizonte e cancela Réveillon. Acho que aqui eu terminei a Folha. Né? O valor. Ômicron abala a confiança e o consumo. Agências internacionais. O surgimento da variante Ômicron abalou a esperança de que a economia mundial possa começar 2022 em base mais firme e pode atrapalhar os planos das autoridades monetárias, que deixariam o foco na inflação para voltar a combater a fraca demanda. A imposição de restrições às viagens deve reduzir a confiança, que pode limitar a atividade em alguns países no início da temporada de festas de fim de ano, em muitos países. O Globo. Países se fecham em meio à busca por novas vacinas. A cepa Ômicron levou farmacêuticas a uma corrida para testar a eficácia das vacinas existentes e, em paralelo, criar novo imunizante. O G7 pediu ação urgente de contenção. O Japão vetou a entrada de estrangeiros. Outros países, como Chile, Austrália, Polônia e Ucrânia, também adotaram medidas restritivas. Sem desespero. Queiroga, país está preparado para a nova onda. Réveillon. Salvador e outras capitais cancelam festa. E o Globo traz uma foto enorme, né, de um adulto e uma criança com trajes completos, né, de proteção, né, controle. Viajantes usam traje completo de proteção no aeroporto de Melbourne, na Austrália, que detectou 5 casos de Ômicron. O país suspendeu o plano de reabrir as fronteiras. Plano de reabrir as fronteiras, hein? Para quem vive num país que nunca fechou as fronteiras, que nunca fez lockdown, né? É estranho até, né? Uma notícia, né, que o país desistiu de abrir as fronteiras. Estado de São Paulo. Tem uma foto grande de um homem cabisbaixo, com uma máscara, caminhando na frente do painel com uma enfermeira de máscara. E a legenda: mural retrata enfermeira em Manchester ontem.
mais cidades europeias detectaram a Ômicron. Variante e quarta onda na Europa fazem capitais cancelar Réveillon. E aqui fala, né, das cidades aqui no Brasil, né, que já decretou, né, o cancelamento do Réveillon. Salvador, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa e Belo Horizonte. E diz que em São Paulo, pelo menos 70 municípios já haviam desistido do carnaval. O Guarujá entrou ontem na lista, né, das cidades de São Paulo que desistiram do carnaval. Bom, pessoal, realmente vou registrar aqui, inclusive, logo o comentário, né, da Raquel Menezes, né, lá de BH, dizendo que BH já tem um caso dessa nova variante. Já está espalhada no mundo inteiro. Né? Isso, inclusive, demonstra, né, o quanto a África está sendo vítima ou foi vítima, né, de racismo epidemiológico. Né? A África prestou um serviço para o mundo e foi punida. Né? Prestou um serviço porque identificou com rapidez e divulgou para o mundo, né, uma variante importante, né, uma variante que rapidamente foi considerada uma variante de interesse. Né? E a reação mundial, né, foi imediatamente, né, sem nem se verificar, né, melhor os dados, né, de criar o isolamento da África. Né? Na verdade, eu não sei onde é que as autoridades internacionais, né, estão com a cabeça, né, para ter uma variação tão grande, né, de comportamento dos países em relação à pandemia. Né? Acabei de ver aqui, a Austrália suspendeu os planos de revogar, né, a proibição de entrada de estrangeiros, né? Enquanto outros países, né, permitem as viagens internacionais de qualquer maneira. Né? Está se discutindo, inclusive, né, a criação, eu li isso, mas acho que não foi em primeira página hoje, né, a criação de um organismo, né, internacional, a Assembleia da OMS vai discutir a criação de um organismo internacional para tentar regular as respostas internacionais, né, às pandemias, a essa pandemia e a pandemias futuras, né, porque realmente não dá para ter tanta responsabilidade, uma variedade tão grande, né, de coisas e as reações, né, acontecerem dessa maneira também. Né? Eu queria ver se tivesse sido, né, nos países ricos a identificação, né, dessa nova variante, se a reação mundial teria sido a mesma, né, de um isolamento discriminatório, sem nem se identificar, né, quais seriam os resultados disso, né, se realmente, inclusive, essa variante surgiu naquela região, ou se foi identificada, em primeiro lugar, naquela região, mas o fato, né, é que os casos já estão sendo identificados por todo o planeta, né, e provavelmente, né, essa variante ela vai se espalhar bastante, né, visto que tudo indica que tem uma capacidade de transmissão maior do que as variantes anteriores. E é importante também a gente chamar a atenção, né, para que as pessoas entendam o seguinte. Né? Em primeiro lugar, é fundamental as pessoas entenderem que a pandemia só vai terminar quando ela acabar. Né? Ela não vai terminar antes, né? Em função da nossa vontade, do nosso desejo, das nossas necessidades econômicas. Né?
Aquilo que se falava no passado, lembram? Não adianta você estar de saco cheio do vírus, porque o vírus não está de saco cheio de você. Né? O fato da gente ter excelentes notícias em função do avanço da vacinação não encerram a pandemia. Né? Não encerra a pandemia por várias razões. Né? Principal delas, porque a vacinação precisa atingir um patamar da população mundial, um patamar alto da população mundial, fala-se aí em 80%, 85%, 90% da população mundial, para a gente realmente conseguir colocar a pandemia sob controle, e mesmo assim é muito provável que a gente tenha que ter vacinações anuais contra o vírus da Covid-19, que ela vai seguir matando o percentual da população, como a gripe faz, outras doenças fazem. Né? Mas, enquanto a gente não chegar nesse patamar, a gente vai ter o vírus sendo transmitido, pessoas ficando doentes, morrendo menos, tendo casos menos graves em função da vacinação, mas vai continuar a ter mortes e casos graves num número elevado, acima do que poderia ser considerado normal. E a gente vai ter a produção de novas cepas. Então, quanto mais irresponsável nós formos, mesmo na nossa situação de vacinação avançada, mais a gente contribui para o risco, inclusive, de surgir o pior tipo de variante, que é a variante que escape das vacinas. E esse risco, inclusive, é muito grande entre a população que toma apenas a primeira dose e depois não retorna. Essas pessoas elas podem virar usinas produtoras de novas variantes. Então, pessoal, não acabou. Não podemos abrir mão das máscaras, não podemos abrir mão de manter o máximo de distanciamento social que a gente puder fazer. E precisamos encarar a realidade. O empresariado e os governantes, com raríssimas exceções, eles estão, na melhor das hipóteses, procurando equilibrar o número de mortes com a proteção dos seus interesses econômicos. Então, no Brasil e na grande maioria dos países do mundo, a política que tem prevalecido não é a política de fazer o melhor possível para impedir a propagação do vírus e para reduzir o número de mortes. É o melhor possível desde que não atrapalhe os negócios de quem manda no mundo. Mesmo que isso seja burrice, porque uma resposta mais contundente contra a pandemia poderia ter produzido uma situação econômica menos gravosa do que a gente viu e criar condições para uma recuperação mais rápida, além de ser provavelmente uma burrice muito grande, é de uma crueldade absurda. Mas é isso o que tem prevalecido. E essa burrice cruel pode se tornar numa coisa ainda muito pior do que o empresariado e os governantes imaginam que possa acontecer se surgir essa variante de escape. Então, é fundamental a gente acompanhar com muita atenção o que está acontecendo na Europa, em função da retirada precoce de medidas restritivas e do uso de máscaras, mesmo com a vacinação superior à nossa, pelo menos até agora,
a retirada de restrições, né? Claro que tempos depois levou ao aumento, né? Uma nova onda da pandemia na Europa, era o problema que já estava identificado na semana passada, né? E precisamos acompanhar, né, o desenvolvimento da Omicron, né, e de outras variantes que ainda possam surgir.